Uma civilização esquecida por milênios foi descoberta por acaso durante a construção de uma ferrovia. Prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios arqueológicos da Índia. Número 1. Mohenjo-Daro, a cidade perdida da antiga civilização do Vale do Indo. Localizada na província de Sindh, no atual Paquistão, Mohenjo-Daro é hoje considerada um dos principais e mais intrigantes sítios arqueológicos pertencentes à civilização do Vale do Indo, também chamada de civilização Harappiana. O nome Mohenjo-Daro significa literalmente Monte dos Mortos, no idioma Sindhi, o que por si só já carrega um ar misterioso, evocando a ideia de uma cidade que foi esquecida por milênios sob a terra, escondida das civilizações modernas até sua redescoberta. Por muito tempo, ninguém sequer suspeitava da existência dessa cidade monumental. Ela foi trazida à luz apenas em 1922, quando Sir John Marshall, à frente do Departamento Arqueológico da Índia Britânica, e sua equipe iniciaram uma grande pesquisa arqueológica em várias regiões do subcontinente indiano. Inicialmente, R.D. Banerjee, um dos pesquisadores envolvidos, acreditava que os montes encontrados em Mohenjo-Daro fossem apenas estruturas religiosas budistas. No entanto, com a continuação das escavações e uma análise mais cuidadosa, foi revelado que se tratava de algo muito mais antigo do que qualquer assentamento budista já conhecido. Sob os montes de terra, foram encontradas as ruínas de uma metrópole que, por sua complexidade, superava as expectativas da época. Entre os vestígios estavam edifícios feitos com tijolos cozidos em fornos, ruas bem definidas e uma série de instalações que indicavam uma sociedade urbana altamente desenvolvida. A partir de 1924, as escavações passaram a ser conduzidas de forma mais ampla sob a liderança direta de Marshall, com o apoio de seu vice-diretor, Ernest Mackay. Juntos, eles aplicaram métodos sistemáticos de escavação por meio de valas organizadas em grade, o que permitiu entender melhor a disposição urbana da cidade. O compromisso de Marshall com a fotografia e com registros detalhados de campo garantiu uma documentação precisa de tudo o que foi encontrado. Número 2. A complexidade urbana de Mohenjo-Daro revela uma sociedade organizada. Ao longo das escavações, os arqueólogos descobriram que Mohenjo-Daro apresentava um planejamento urbano verdadeiramente surpreendente para uma civilização que floresceu há mais de 4 milênios. O que se revelou ali não era apenas um aglomerado de casas ou pequenas aldeias, mas sim uma cidade planejada de forma minuciosa, com aspectos arquitetônicos e de engenharia que impressionariam até mesmo os padrões urbanos modernos. A cidade, que prosperou aproximadamente entre os anos 2600 e 1900 a.C., era dividida em duas grandes zonas principais. A cidadela, um setor mais elevado que parece ter sido usado para funções administrativas, religiosas e cerimoniais, e a cidade baixa, onde se concentrava a maior parte das residências e da população. Estima-se que Mohenjo-Daro ocupava uma área de pelo menos 1,5 km², podendo chegar a mais de 5 km² em sua extensão máxima, o que a tornava uma das maiores cidades da sua época. As ruas da cidade eram organizadas segundo um plano ortogonal, com vias largas e bem demarcadas correndo nos sentidos norte-sul e leste-oeste, dividindo os quarteirões de maneira uniforme. As casas eram construídas com tijolos de barro secos ao sol, e em obras mais importantes como banhos e sistemas de drenagem, utilizavam-se tijolos cozidos, mais resistentes à umidade. Havia casas simples de um cômodo, mas também residências grandes de 2 ou 3 andares, o que indica a existência de diferentes classes sociais convivendo dentro da mesma estrutura urbana. Cada casa, não importando seu tamanho, possuía conexão direta com o sistema de esgoto das ruas, evidenciando uma gestão urbana padronizada e eficaz. Número 3. Engenharia sanitária e arquitetura inovadora na antiguidade. Um dos elementos mais notáveis e revolucionários de Mohenjo-Daro era, sem dúvida, seu avançado sistema de saneamento. Cada casa possuía uma forma de evacuação de águas residuais, que eram canalizadas para os sistemas de drenagem que corriam pelas ruas. Esses canais, feitos com tijolos cozidos e vedados com argamassa de gesso, incluíam aberturas para inspeção e manutenção, verdadeiros antecessores dos sistemas modernos de esgoto urbano. Em intervalos regulares, havia poços de visita, semelhantes aos atuais bueiros, que permitiam o acesso para limpeza e reparos.
A engenharia sanitária de Mohenjo-Daro era tão sofisticada que muitos estudiosos a consideram como um dos maiores feitos da civilização do Vale do Indo. Esse nível de desenvolvimento técnico indica um profundo conhecimento sobre saúde pública e planejamento urbano. A arquitetura residencial também impressiona pela funcionalidade. A maioria das casas tinha um pátio interno cercado por cômodos que se abriam para essa área central. Esse design permitia a entrada de luz solar e a circulação de ar, tornando os ambientes mais agradáveis e saudáveis para se viver, especialmente considerando o clima quente da região. Além disso, há evidências de que os tijolos utilizados seguiam um padrão rigoroso de tamanho. 7 por 14 por 28 centímetros, o que aponta para um sistema bem estabelecido de produção e distribuição de materiais de construção. Os recursos eram majoritariamente locais. O barro abundante era usado para fabricar tijolos e pedras maiores, provavelmente usadas em edifícios públicos ou religiosos, eram transportadas de áreas mais distantes. Número 4. Diferenças com o Egito Antigo, uma civilização voltada ao cotidiano. Ao comparar Mohenjo-Daro com outras grandes civilizações da mesma época, como o Antigo Egito, surgem contrastes marcantes. Enquanto os egípcios concentravam seus esforços em construir grandes monumentos religiosos e mortuários, como pirâmides colossais feitas com pedras extraídas a centenas de quilômetros de distância, os habitantes de Mohenjo-Daro focaram em desenvolver uma cidade prática e funcional, voltada para as necessidades cotidianas da população. A prioridade em Mohenjo-Daro era o bem-estar social, o planejamento urbano eficaz e o saneamento básico. A infraestrutura urbana refletia uma sociedade que valorizava a organização comunitária, a higiene e a igualdade arquitetônica entre residências, em vez de investir na grandiosidade religiosa ou mortuária típica do Egito Antigo. Isso não quer dizer que não havia espiritualidade ou simbolismo em Mohenjo-Daro, mas sua manifestação parece ter se dado por meio de elementos integrados ao cotidiano, como banhos cerimoniais e espaços públicos coletivos, e não através de monumentos suntuosos voltados apenas à realeza ou à vida após a morte. Essa diferença de foco revela um modelo de civilização altamente pragmático e voltado ao coletivo, que pode ter contribuído para a estabilidade e longevidade daquela sociedade urbana milenar. Número 5. Achados artísticos e tecnológicos impressionantes. As descobertas feitas em Mohenjo-Daro vão muito além da arquitetura e do urbanismo. Entre os objetos escavados estão obras de arte em miniatura que revelam o refinamento estético e técnico da civilização do Vale do Indo. Um dos exemplos mais famosos é a estatueta conhecida como Garota Dançante. Com pouco mais de 10 centímetros de altura, essa escultura de bronze retrata uma jovem em pose confiante, com uma das mãos na cintura e a outra relaxada ao lado do corpo. O nível de detalhe é extraordinário. Os braceletes, o colar e o penteado demonstram uma compreensão avançada de design, proporção e estética. Trata-se de uma das mais antigas evidências conhecidas do domínio da metalurgia por uma civilização asiática. Outro artefato igualmente emblemático é a figura chamada de Rei Sacerdote, feita em esteatito. Ela retrata um homem sentado com expressão serena, vestindo um manto ornamentado e usando uma faixa na testa, talvez para prender uma pena ou ornamento. Embora não se saiba se representa uma pessoa real, o grau de detalhamento indica que a figura tinha alto status, possivelmente espiritual e político ao mesmo tempo. Essas descobertas não são apenas belas. Elas fornecem pistas valiosas sobre a organização social, as crenças e as habilidades técnicas de uma cultura que dominava práticas sofisticadas de escultura, fundição de metais e simbolismo visual. Número 6. O Grande Banho de Mohenjo-Daro, uma obra-prima de engenharia e espiritualidade. Entre todas as descobertas realizadas em Mohenjo-Daro, poucas impressionam tanto quanto o chamado Grande Banho. Essa imponente estrutura retangular, construída no ponto mais alto da cidade, a chamada Cidadela, é considerada uma das maiores evidências da sofisticação técnica e espiritual da civilização do Vale do Indo. Sua construção remonta a um período entre os anos 2600 e 1900 a.C. e continua a fascinar arqueólogos, engenheiros e historiadores até os dias de hoje. O tanque mede aproximadamente 12 metros de comprimento,
7 metros de largura e cerca de 2,4 metros de profundidade. Ele foi cuidadosamente construído com tijolos cozidos encaixados com extrema precisão, e suas paredes foram vedadas com uma camada espessa de betume natural, uma técnica de impermeabilização extraordinariamente avançada para a época e que demonstra profundo conhecimento em controle de água. A estrutura possuía um sistema hidráulico engenhoso. A água era conduzida de um poço próximo, e o tanque contava com canais de drenagem que permitiam seu esvaziamento e limpeza periódica. Isso sugere que o Grande Banho não era um reservatório comum, mas sim um espaço reservado a práticas de purificação, talvez com caráter sagrado ou cerimonial. Muitos estudiosos acreditam que ele era usado em rituais de purificação espiritual, possivelmente coletivos, nos quais a água desempenhava papel central como símbolo de limpeza do corpo e da alma. A sua localização em destaque, no alto da cidade, reforça a ideia de que era um lugar de importância especial, provavelmente administrado por líderes religiosos ou membros da elite social. Essa estrutura é uma das mais antigas do mundo com esse nível de complexidade funcional, e seu design revela que os habitantes de Mohenjo-Daro já compreendiam conceitos fundamentais de higiene, saúde pública e organização comunitária, bem antes de outras civilizações desenvolverem sistemas semelhantes. Número 7. Banhos cerimoniais e a comparação com os banhos romanos. Ao estudarmos o Grande Banho de Mohenjo-Daro, uma comparação inevitável surge com os famosos complexos de banhos públicos da Roma Antiga. Apesar de separados por milhares de quilômetros e vários séculos de distância, ambos os povos entenderam a água como um elemento não apenas essencial para o corpo físico, mas também como uma parte fundamental da experiência social, religiosa e espiritual de uma comunidade. Os romanos construíram banhos grandiosos, como as termas de Caracalla e de Diocleciano, que funcionavam como centros multifuncionais, locais de higiene, convivência, relaxamento e também de rituais e encontros políticos. Esses banhos romanos eram compostos por várias salas, cada uma com temperatura diferente, como o Caudarium, quente, Tepidarium, morna, e Frigidarium, fria, além de sistemas de aquecimento subterrâneo conhecidos como hipocaustos e até piscinas de vapor. Já o Grande Banho de Mohenjo-Daro não era tão elaborado em termos de diversidade térmica, mas não deixava de ser tecnicamente impressionante. Seu valor estava mais voltado para o uso cerimonial e simbólico da água do que para o luxo ou o conforto físico. O que ele representa é um modelo antigo de centro comunitário espiritual, onde o ato de banhar-se transcendia a limpeza e se tornava um ritual coletivo de renovação interior. Enquanto os romanos buscavam o prazer e o bem-estar corporal nos banhos públicos, os habitantes de Mohenjo-Daro provavelmente viam esses banhos como um meio de conexão com o divino, de alinhamento com a ordem cósmica e de integração com a comunidade. O fato de ambos os povos terem valorizado tanto os espaços aquáticos reforça a universalidade do simbolismo da água nas civilizações antigas. Essa comparação mostra como diferentes culturas chegaram a soluções semelhantes, mas com motivações e expressões distintas, uma voltada para o hedonismo civil e outra para o ritual sagrado. Número 8. A hipótese hidráulica. Quando controlar a água. Significava controlar o poder. Uma teoria fascinante sobre Mohenjo-Daro tem ganhado força entre arqueólogos e pesquisadores ao longo dos anos, a chamada hipótese hidráulica. Essa ideia propõe que a cidade funcionava como o centro administrativo, religioso e tecnológico de uma vasta rede de irrigação, essencial para sustentar a agricultura em um ambiente naturalmente árido e imprevisível. De acordo com essa hipótese, os líderes de Mohenjo-Daro não apenas governavam a cidade, mas detinham também o controle sobre o bem mais precioso da região, a água. Isso significava que seu poder político estava diretamente ligado à capacidade de distribuir, armazenar e gerenciar os recursos hídricos. Eles seriam os responsáveis por coordenar sistemas de canais, reservatórios e poços, regulando o acesso à água de forma estratégica. A cidade possuía centenas de poços, muitos deles ainda visíveis nas escavações atuais, além de um sistema de escoamento extremamente eficiente. Isso sugere que Mohenjo-Daro era mais do que um simples centro urbano. Era um ponto de comando hídrico, uma espécie de capital hidráulica de uma rede agrícola regional. A hipótese também aponta para a possível existência de uma hierarquia social e religiosa
baseada nesse controle da água, os governantes teriam desempenhado não apenas funções políticas, mas também espirituais, como representantes dos deuses na administração dos recursos naturais. Afinal, em muitas culturas antigas, a água era vista como uma dádiva divina, cuja distribuição justa era símbolo de equilíbrio e justiça cósmica. Com essa teoria, Mohenjo-Daro deixa de ser apenas um exemplo de cidade avançada e passa a ser compreendida como um símbolo da ligação entre natureza, tecnologia, religião e poder. Um verdadeiro modelo de civilização onde ciência e fé fluíam, assim como os canais que alimentavam sua vida diária. Número 9. Hampi, a capital mística do Império Vijayanagara. Onde os rios Tungabhadra e Bhadra se encontram, ergue-se Hampi, antiga capital do Império Vijayanagara. Por volta do ano de 1300, Alauddin Khaldi invadiu o reino de Devagiri, ameaçando a herança espiritual e cultural da Índia. Em resposta, diversos reis se uniram para resistir aos invasores. Foi nesse contexto que surgiu o Império Vijayanagara, com o sábio Vidyaranya desempenhando papel fundamental em sua fundação. Sob o domínio desse império, as artes, a literatura e a arquitetura floresceram. O grande destaque de Hampi é o templo de Virupaksha, dedicado a Shiva, que já existia antes de a cidade se tornar capital. Ele abriga um Shiva Lingam autoemanado, símbolo eterno da divindade. A história de Hampi, porém, é ainda mais antiga, remontando a eras mitológicas e textos como o Ramayana e os Puranas, onde a cidade é chamada de Pampakshetra. No Ramayana, Hampi é identificada como Kishkinda, onde Rama e Lakshmana encontraram Hanuman e seu exército. Em um ponto isolado da cidade, o Monte Malyavanta abriga o templo de Sri Malyavanta Raghunatha, dedicado a Rama. Segundo a tradição, Rama e Lakshmana acamparam ali 2 vezes, uma durante o exílio com Sita e outra à espera de Hanuman. O santuário interno do templo, o Garbhagriha, é muito mais antigo do que as construções feitas pelos reis de Vijayanagara. Ali, o Ramcharitmanas é entoado ininterruptamente, dia e noite, o ano inteiro. Número 10. Rios sagrados, lendas e templos submersos em Hampi. Ainda no Monte Malyavanta, há um santuário dedicado a Shiva, onde se acredita que Rama o tenha reverenciado em forma de lingam autoemanado. Próximo dali, corre um pequeno riacho por uma fenda nas rochas. De acordo com a lenda, Lakshmana teria disparado uma flecha para fazer brotar essa fonte, chamada de Lakshmana Tirtha, que nunca seca, nem mesmo no auge do verão. As pedras ao redor estão esculpidas com imagens de touros sagrados, os Nandis, e símbolos de Shiva. Em Hampi, templos antigos continuam sendo descobertos. Um exemplo é o templo Prasanna Virupaksha, também conhecido como Templo de Patabi Rameshwara, que ficou enterrado por 300 anos até ser redescoberto em 1980. Curiosamente, o teto do templo quase fica ao nível do solo, frequentemente coberto por água do rio. No interior escuro, às vezes habitado por morcegos, o lingam original de Shiva parece ter sido removido. Nas redondezas, há outras estruturas intrigantes. Em 1 quilômetro de distância, há uma câmara subterrânea que os especialistas acreditam fazer parte de um complexo ainda inexplorado de túneis escondidos. Construir templos era uma prática comum não só entre reis, mas também entre o povo. Um exemplo disso é o templo de Badavalinga, dedicado a Shiva, com um imenso lingão de quase 12 toneladas, supostamente construído por uma camponesa piedosa. O templo é frequentemente inundado por um canal próximo. Ao lado dele está o templo Ugra Narasimha, dedicado à forma feroz de Vishnu. Originalmente havia uma estátua de Lakshmi no colo da imagem, mas ela foi destruída, deixando marcas visíveis nas esculturas. Número 11. Krishnadevaraya, o rei guerreiro que reconstruiu um império. No ano de 1447, o Império Vijayanagara já enfrentava desafios significativos vindos de fora. Entre os principais inimigos estavam os sultanatos muçulmanos da região do Deccan, conhecidos por suas incursões militares agressivas e constantes ataques ao sul da Índia. Essas ofensivas colocavam em risco não apenas o poder territorial, mas também a cultura e as tradições espirituais da região de Hampi, coração do império. Foi nesse cenário de instabilidade que, em 1509, subiu ao trono um jovem rei de apenas 25 anos, Krishnadevaraya. Apesar da pouca idade,
ele logo demonstrou ser um líder excepcional, não apenas pelas suas habilidades como estrategista militar, mas também por sua visão política, seu senso de justiça e sua devoção religiosa profunda. Krishnadevaraya assumiu o comando das tropas e conduziu pessoalmente diversas campanhas militares. Ele conseguiu não apenas repelir os ataques dos sultanatos vizinhos, mas também conquistar territórios adicionais, expandindo o alcance do Império Vijayanagara a níveis jamais vistos. Sua liderança marcou uma era de ouro para o sul da Índia. No entanto, o legado de Krishnadevaraya não se limita aos campos de batalha. Ele foi também um grande patrono das artes, da religião e da arquitetura. Restaurou templos antigos que haviam sido danificados pelas guerras e ordenou a construção de novos complexos religiosos, muitos dos quais ainda estão de pé em Hampi e são admirados até hoje por sua beleza e complexidade. Entre suas obras mais marcantes está o Templo de Vitala, conhecido por suas colunas que produzem sons musicais e pelo famoso carro de pedra, esculpido em granito com detalhes impressionantes. Este templo é considerado uma das maiores expressões artísticas do período Vijayanagara. Outro destaque é o templo Hazara Rama, que exibe ao longo de suas paredes externas uma sequência contínua de esculturas, representando cenas do Ramayana. Essas esculturas funcionam como um livro em pedra, onde os visitantes podem seguir visualmente toda a jornada do deus Rama, desde seu nascimento até suas batalhas e conquistas espirituais. As esculturas também retratam a população local, ajudando na construção dos templos, incluindo elefantes, que eram utilizados tanto para erguer estruturas quanto para defender o império. Essa colaboração entre homens e animais reflete a organização e a união da sociedade Vijayanagara, que via na arquitetura uma forma de devoção e resistência cultural. Número 12. O declínio de Hampi, a derrota da grande capital sagrada. Durante o auge do Império Vijayanagara, Hampi era uma cidade vibrante e cosmopolita, repleta de templos, mercados, jardins e edifícios suntuosos. Sua localização estratégica às margens do rio Tungabhadra permitia um sistema de irrigação altamente eficiente, que mantinha as terras férteis e garantidas colheitas abundantes, sustentando toda a região e sua crescente população. Essa prosperidade foi registrada por muitos viajantes estrangeiros que visitaram a cidade. Um deles foi o português Domingos Paes, que esteve em Hampi no ano de 1520. Ele ficou tão impressionado com o que viu que comparou a cidade a Roma, destacando sua grandeza, beleza e o número impressionante de habitantes, tantos que ele disse ter hesitado em estimar, com receio de que ninguém acreditasse. Segundo os relatos de Paes, Hampi era uma cidade extraordinariamente bem abastecida. Os canais construídos a partir do rio levavam água até os bairros residenciais, abastecendo fontes, hortas e tanques de pedra. A cidade era cercada por pomares e jardins exuberantes, e seus mercados ofereciam de tudo, desde cavalos de guerra e joias até temperos exóticos vindos de terras distantes. Mas essa era dourada chegou ao fim em menos de meio século. Em 1529, o imperador Krishnadevaraya faleceu, vítima de uma doença. Sua morte marcou o início do enfraquecimento político do império. As lutas internas pelo poder e a sucessão enfraqueceram a coesão da corte e abriram caminho para a desintegração do Estado. Em 1566, um evento decisivo selou o destino de Hampi: a Batalha de Talikota. Uma coalizão formada por vários sultanatos muçulmanos se uniu para derrotar o Império Vijayanagara. Traições internas no exército e a captura do rei Ramaraya levaram a uma derrota esmagadora. Após a batalha, as tropas inimigas avançaram sobre Hampi e devastaram a cidade sagrada. Templos foram destruídos, estruturas públicas saqueadas e grande parte da cidade foi reduzida a ruínas. Os túneis secretos foram lacrados e as obras de arte religiosas quebradas ou enterradas. A cidade, que antes pulsava com espiritualidade e comércio, foi abandonada à própria sorte. Mesmo as pedras às margens do rio Tungabhadra, antes esculpidas com cenas épicas, ficaram expostas à erosão e ao esquecimento. Apesar disso, muitos dos templos e construções resistiram ao tempo e continuam de pé, desafiando os séculos com sua imponência e misticismo. Essas estruturas remanescentes mantêm viva a memória de uma das civilizações mais brilhantes da história indiana. Número 13. O mistério subterrâneo.
uma descoberta que desafia a ciência moderna. Em uma parte ainda pouco explorada da Índia, geólogos e arqueólogos se depararam com um achado que rapidamente atraiu a atenção mundial. Tudo começou com registros de vibrações incomuns captados por equipamentos sísmicos, que indicavam alguma forma de atividade ou presença sólida abaixo da superfície. Intrigados, os cientistas iniciaram uma série de escavações. O que encontraram surpreendeu até os mais céticos. Uma estrutura colossal escondida nas profundezas da Terra. Os primeiros indícios foram enormes muros compostos por um material metálico e brilhante, até então desconhecido, que parecia emitir uma leve vibração energética. Os pesquisadores logo perceberam que não estavam diante de uma formação natural, mas de algo construído e de origem misteriosa. A notícia se espalhou rapidamente e equipes multidisciplinares se mobilizaram para estudar o local. Conforme as escavações avançavam, foram revelados corredores, câmaras e salas conectadas por passagens complexas. Algumas dessas salas continham pedras luminosas que emitiam um calor suave. Os cientistas começaram a especular se esses objetos seriam fontes de energia, dispositivos de cura ou ferramentas com funções ainda incompreendidas. Na parte mais profunda da estrutura, foi encontrada uma câmara central que abrigava uma máquina gigantesca, intacta, com uma aparência tecnológica jamais vista antes. Símbolos estranhos cobriam suas superfícies, e seus mecanismos desafiavam todas as tentativas de compreensão. As teorias sobre a origem dessa construção variam. Alguns acreditam que ela pertenceu a uma civilização humana perdida, mais avançada do que se imaginava. Outros sugerem que poderia ser evidência de contato com seres extraterrestres. Embora não haja consenso, o achado provocou debates intensos entre cientistas, historiadores e teóricos. Seja qual for a explicação, a descoberta dessa estrutura subterrânea mudou completamente a forma como pensamos sobre a história da Índia e talvez da humanidade. Seria este um vestígio de uma civilização esquecida? Um centro de inovação tecnológica milenar? Ou algo ainda mais misterioso? A resposta permanece oculta, esperando para ser revelada pelas próximas escavações. Número 14. O Templo do Sol de Konark. Uma joia da arquitetura indiana medieval. Konark é uma pequena vila situada a cerca de 66 quilômetros da cidade de Bhubaneswar, a capital do estado indiano de Odisha. Apesar de sua modesta dimensão, Konark abriga uma das mais grandiosas expressões da arquitetura sacra da Índia, o impressionante Templo do Sol, conhecido como Surya Mandir, construído no estilo arquitetônico Kalinga, típico da região de Odisha. Esse templo monumental foi erguido no século XIII, durante o reinado do rei Narasimhadeva I, da dinastia Ganga Oriental. Esse templo é considerado um símbolo imponente da engenharia e da arte hindu, além de representar o auge da adoração ao deus Sol, Surya, no subcontinente indiano. Está diretamente associado à propagação do culto solar, que teve início na região da Caxemira e se espalhou pelo leste da Índia a partir do século VIII. Localizado estrategicamente próximo ao litoral do Golfo de Bengala, ao sul do delta do rio Mahanadi, o templo teve também importância política e espiritual ao longo dos séculos. A entrada principal do templo é marcada por um portão monumental, guardado por duas enormes esculturas de leões esculpidas em pedra. Cada leão esmaga com suas patas um elefante, que por sua vez pisa sobre um guerreiro. Uma metáfora visual sobre a vitória do espírito sobre os sentidos e do divino sobre as forças mundanas. Essa entrada leva ao salão de oferendas, onde eram realizados rituais sagrados em homenagem ao deus Sol. As paredes do templo são cobertas por entalhes minuciosos, que retratam cenas do cotidiano, da guerra, da natureza e também da vida espiritual. Assim como acontece nos famosos templos de Khajuraho, as esculturas de Konark incluem representações sensuais de casais em poses íntimas, que, longe de serem meramente eróticas, refletem a fusão entre espiritualidade e sensualidade, conforme os princípios filosóficos tântricos presentes na tradição hindu. Segundo uma lenda local, o templo foi construído por um arquiteto chamado Basu Maharana, que teria deixado sua família para dedicar-se integralmente à obra. Seu filho, nascido durante sua ausência, teria se juntado à equipe anos depois e, ao conseguir finalizar a cúpula, parte que o pai não conseguia concluir, teria se lançado ao mar em sacrifício, para garantir que os deuses aceitassem a construção. Número 15.
O Templo Carruagem do Sol. Simbolismo, geometria e arte. O Templo do Sol de Konark não impressiona apenas pelo tamanho, mas sobretudo pelo seu simbolismo arquitetônico. Todo o templo foi projetado para representar a gigantesca carruagem do Deus Sol, puxada por 7 cavalos que simbolizam os 7 dias da semana e o tempo em movimento. Essa carruagem mitológica, segundo os textos védicos, atravessa o céu diariamente, guiada por Surya. Nas laterais da base do templo, há 12 pares de rodas de pedra meticulosamente esculpidas, representando os 12 meses do ano. Cada roda possui 16 raios, 8 finos e 8 grossos, e é ricamente decorada com relevos esculpidos em cada raio, cubo central e nas molduras circulares. Esses entalhes mostram flores, padrões geométricos, divindades hindus, cenas de música e dança, além de aspectos do cotidiano. Em muitas dessas rodas podem ser vistas representações de divindades como Surya em suas múltiplas formas, Krishna tocando sua flauta, gopis, as pastoras devotas de Krishna, vacas sagradas, reis montando elefantes, músicos, dançarinos e cenas de cortejo. Algumas esculturas mostram inclusive representações de relações amorosas com grande expressividade emocional. As rodas não servem apenas como elementos decorativos, elas também têm um aspecto funcional e simbólico. Em alguns estudos modernos, sugeriu-se que poderiam ter sido utilizadas como relógios solares, baseando-se no ângulo dos raios e na posição do Sol. Isso reforça ainda mais a ligação entre arquitetura, astronomia e espiritualidade no Templo de Konark. Outro detalhe surpreendente é a presença de esculturas de animais exóticos, como girafas africanas, o que sugere que existiam rotas comerciais entre a Índia e a África Oriental durante o século XIII. Esse dado arqueológico reforça o papel do templo não só como centro religioso, mas também como ponto de convergência cultural e comercial. Número 16. Técnica, mistério e a lenda magnética do Templo de Konark. Como é comum nos templos indianos tradicionais, o Surya Mandir de Konark possui uma divisão clara de seus espaços sagrados. O santuário principal, chamado Vimana, era originalmente uma torre curva que se erguia sobre o altar onde a imagem do Deus Sol ficava. Infelizmente, essa torre foi destruída no século XIX. Já a estrutura conhecida como Jagamohana, a sala de reunião dos devotos, ainda permanece em pé e se destaca por sua forma piramidal robusta. Mesmo em ruínas, o templo continua a impressionar quem o visita. Acredita-se que sua construção tenha sido concluída por volta do ano de 1250, como forma de celebrar uma vitória militar importante sobre invasores muçulmanos. Há também uma lenda que envolve poderosos ímãs que teriam sido colocados na parte mais alta do templo, fazendo com que o trono do rei, posicionado no interior, parecesse flutuar. Essa propriedade magnética teria sido tão forte que, segundo marinheiros europeus que navegavam pela Baía de Bengala, interferia nas bússolas das embarcações, razão pela qual o templo ganhou o apelido de Pagode Negro. O templo foi erguido com 3 tipos principais de pedra: condrita, usada para as estruturas principais; clorita, empregada nas molduras de portas e nas esculturas mais refinadas; e laterita, que formava o núcleo da construção e outras áreas secundárias. Embora a condrita seja resistente, ao longo dos séculos ela sofreu processos de erosão e desgaste químico devido à umidade do mar, mudanças climáticas e poluição, o que tornou a conservação do templo um grande desafio. Durante o período colonial britânico, medidas emergenciais foram adotadas para evitar seu colapso. Uma delas foi preencher o interior da torre com areia compactada para impedir que as paredes ruíssem. Além disso, partes do templo que estavam soterradas foram cuidadosamente desenterradas, e árvores foram plantadas nos arredores para conter o avanço da erosão do solo. Próximo ao templo principal, há também uma cozinha cerimonial construída com blocos de laterita, equipada com um poço revestido com lajes de condrita e decorado com esculturas em forma de cobras. Essa estrutura reforça a complexidade e a funcionalidade do complexo arquitetônico. O Templo do Sol de Konark é um verdadeiro símbolo do gênio artístico e técnico da Índia medieval. A ideia de representar o tempo como uma carruagem em movimento, puxada por cavalos e marcada por rodas simbólicas, é uma das mais belas metáforas esculpidas em pedra na história da humanidade. Essas maravilhas arqueológicas da Índia, de Mohenjo-Daro às cavernas de Ajanta, de Hampi ao Templo do Sol de Konark,
nos lembram que, por trás das ruínas silenciosas, existem vozes antigas esperando para serem ouvidas novamente. Cada pedra, cada escultura, cada túnel ou sistema de drenagem esconde fragmentos de histórias de sociedades que, mesmo milhares de anos atrás, já dominavam arte, ciência, espiritualidade e engenharia com uma sabedoria impressionante. Muito do que sabemos hoje ainda é só a superfície. A cada nova descoberta, novas perguntas surgem, e talvez o maior mistério não esteja apenas no que foi encontrado, mas no que ainda está enterrado, esperando para ser revelado. Seriam essas construções fruto de um conhecimento ancestral esquecido? Ou evidências de culturas que desafiam tudo o que acreditávamos saber sobre o passado? A verdade é que essas estruturas milenares continuam despertando fascínio, admiração e, acima de tudo, curiosidade. Elas nos convidam a olhar para trás, não apenas com olhos de historiador, mas com imaginação e respeito. E agora queremos saber, qual dessas megaestruturas você achou mais impressionante? Mohenjo-Daro e sua engenharia milenar? As cavernas esculpidas de Ajanta? A grandiosidade esquecida de Hampi? Ou o Templo do Sol de Konark com seus enigmas magnéticos? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com quem também ama descobrir os segredos enterrados da humanidade. O passado está mais vivo do que nunca. Basta sabermos escutar o que ele ainda tem a dizer. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!